Olá, me chamo Tiago, eu estou cursando bacharelado em Teologia na Universidade Unicesumar e hoje eu estou aqui para falar sobre o assunto cansados e sobrecarregados. Onde está o descanso? Essa atividade ela tem a ver com o filósofo Byung-Chul Han, o seu artigo da sua obra A Sociedade do Cansaço, e também do texto bíblico, que está em Mateus, capítulo 11, do versículo 28, onde Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então, hoje vivemos em uma sociedade de pressão constante. Quem de nós, em algum momento, nunca se sentiu cansado e sobrecarregado? Então, essa frase, essa introdução, ela se estabelece diretamente na vida moderna, onde o reconhecimento do cansaço físico, mental e espiritual que algumas pessoas sentem, por ansiedade, por frustrações, causada exatamente pelo excesso de produtividade e o excesso do positivismo. Esse ritmo acelerado, onde as pessoas elas procuram continuamente por sucesso, por mais dinheiro, por perfeccionismo, acaba trazendo um peso muito grande, para o corpo, para a alma, impedindo as pessoas de viver uma vida plena. E muitas vezes isso causa um isolamento. As pessoas, sem perceber, acabam se isolando, principalmente das estruturas mais importantes, como a família, como a sociedade, como uma religião. Byung-Chul Han também fala, que essa sociedade, em certo momento, ela desdobra-se, numa sociedade de doping. Só que nesse cenário, esse doping, ele é uma sociedade que produz, mas não traz resultado, um outro exemplo também desse excesso, dessa produção indevida, eu até anotei aqui, em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 9, o mestre diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo que fadiga. Então aqui ele fala que o excesso, o trabalho em excesso que traz a fadiga, não tem proveito nenhum a longo prazo. Então, esse cansaço, esse excesso, ele acaba refletindo em algumas áreas da nossa vida, principalmente na área espiritual. Ele reflete na falta de prática de espiritualidade, como, por exemplo, a falta de fé, falta de oração. Muitas vezes as pessoas culpam a Deus pelos seus erros, o afastamento da comunidade de fé, não valida mais as questões da igreja. No pastoral, tem o burnout pastoral, que é esse excesso de trabalho ministerial, que é essa pressão contínua por resultado. Então acaba trazendo um esgotamento a ponto de que muitas vezes uma pessoa que precisa ali de um conselho, de uma palavra amiga, muitas vezes o pastor ou o líder religioso, ele não consegue, porque ele está exausto exatamente por esse excesso de positividade, esse excesso de trabalho ao qual causa toda essa condição hostil. Então, uma reflexão teológica, para mudar esse cenário, a gente vê lá em Reis, capítulo 19, se eu não me engano, na passagem de Elias. Então, ali mostra que quando Elias estava no seu momento de crise, ele estava em fuga quando foi ameaçado por Jezabel. Depois de contemplar um milagre, ele entrou em frustração por conta de uma ameaça e fugiu para o deserto. Então, eu imagino um homem correndo, fugindo num deserto, desesperado. E naquele momento, nesse desespero, ele quis que Deus o levasse, entregou a vida a Deus, desesperado. E aí o que aconteceu? Debaixo da árvore ele dormiu. Então esse sono
com esse descanso, ele conseguiu mais à frente ouvir a voz de Deus, né, que trouxe alívio, que trouxe coragem, né, para que ele seguisse o seu caminho, né, para chegar, né, no seu propósito, né. Um outro exemplo também foi quando Jesus dormiu no barco. Então, lá fora as pessoas estavam desesperadas por conta, os discípulos, né, estavam desesperados por conta da tempestade, raio, trovão, e Jesus dormindo. Então, depois que ele descansou, que ele acordou, ele acalmou a tempestade, acalmou os ventos, e ali ele trouxe paz, contemplação, né? Um outro exemplo também foi o povo na saída do Egito, né? O povo no deserto, saindo do Egito para a terra prometida. Então a nuvem ficava protegendo o povo. Então, enquanto a nuvem parada, né, para proteger o povo marchava. Então essa reflexão tende que quando estamos realmente ali nesse descanso, podemos ver as coisas melhores, podemos contemplar as coisas de uma forma, eu digo, mais segura, mais simples, mais objetiva, né? Então, uma conclusão, né, pastoral, pensando aqui nesse nome pastor, né, significa esse cuidado, né, esse cuidado com a comunidade, com as pessoas, o que deve fazer, o que deve praticar, né, para poder ter esse alívio, essa segurança, estabelecer um horário, né, para iniciar o trabalho e para terminar o trabalho, né, limitar o seu tempo para as redes sociais, para a tecnologia, ter um tempo para contemplação, para se perceber, fazer um inventário, uma meditação, né, ter essa possibilidade de contemplar coisas simples, né, como um pôr do sol, né, uma brisa no fim da tarde, né, poder ver a magnitude de uma planta frutífera, ou até mesmo criar um grupo, né, pode ser de família ou da própria comunidade de fé, para partilhar e compartilhar o sucesso diário, coisas simples, né, que fazem a diferença, né? O simples é o extraordinário. E um dos livros que eu estou lendo, Viver Limpo, e um dos artigos diz que tudo estará bem enquanto os laços que nos unem forem maiores e mais fortes do que aqueles que nos afastariam. E esse laço, nesse cenário, é o amor, é a solidariedade, é o descanso. Essa visão, essa perspectiva que o bem-estar tem que ser comum para todos, vai fazer com que a sociedade se torne mais humana, mais justa e mais contemplativa. Muito obrigado.